Hare Krishna, bom dia, todos bem-vindos a essa live da aula do Srimad Bhagavatam, que nós vamos ler. Então, vamos começar. Nós cantando. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Isso é provado aqui. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, no capítulo 2, Divindade e Serviço Divino, do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Então eu vou tentar ler. Parabéns, Prabhu me pediu para mim poder tentar ler, ver se eu consigo ler 2 versos, mas como acho que vai dar para ler só apenas um verso. Se for possível, a gente lê o verso 11 e 12, se for possível, tá bom? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vadanti Tattva Vida Tattvam Yagyanamadvayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdyate Vadanti Tattva Vida Tattvam Yagyanamadvayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdyate Vadanti Tattva Vida Tattvam Yagyanamadvayam Brahmeti Paramatmiti Bhagavaniti Shabdyate. Vadanti dizem que Tattva Vidaha, as almas eruditas, Tattvam, a verdade absoluta, Yag, que Jnanam, conhecimento, Advayam, não dual, Brahma Iti,
conhecida como Brahman. Paramatma iti, conhecida como Paramatma. Bhagavan iti, conhecida como Bhagavan. Shabdyate, foi assim pronunciado. Tradução e significado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma e Bhagavan. Significado: a verdade absoluta é tanto sujeito quanto objeto, e não há diferença qualitativa nisso. Portanto, Brahman, Paramatma e Bhagavan são qualitativamente a mesma coisa. A mesma substância é realizada como Brahman impessoal pelos estudantes das Upanishads, como Paramatma pelos Hiranyagarbhas ou yogis, e como Bhagavan pelos devotos. Em outras palavras, Bhagavan, ou a personalidade da divindade, é a última palavra da verdade absoluta. Paramatma é a representação parcial da personalidade da divindade e o Brahman impessoal é a resplandecente refulgência da personalidade da divindade. Assim como os raios do sol o são para o Deus do sol. Os estudantes pouco inteligentes de qualquer uma das escolas acima, às vezes argumentam em favor de suas respectivas realizações. Aqueles que são perfeitos videntes da verdade absoluta sabem bem os três aspectos acima mencionados da verdade absoluta única não são mais que diferentes aspectos vistas de diferentes ângulos. Como se afirma no primeiro shloka do primeiro canto do Bhagavatam, a verdade suprema é autossuficiente, plena de conhecimento e livre da ilusão da realidade. No mundo relativo, o conhecedor é diferente do conhecido, mas na verdade absoluta, tanto o conhecedor quanto o conhecido são a mesma coisa. No mundo relativo, o conhecedor é o espírito vivo ou energia superior, ao passo que o conhecido é a energia inferior. Ou melhor, o conhecido é a energia inerte ou energia inferior. Portanto, há uma dualidade de energia inferior e energia superior, ao passo que no reino absoluto, tanto o conhecedor quanto o conhecido pertencem à mesma energia superior. Há três tipos de energia do energético supremo. Não há diferença entre a energia e o energético, mas há uma diferença na qualidade das energias. O reino absoluto e as entidades vivas são da mesma energia superior. O mundo material, porém, é a energia inferior. O ser vivo em contato com a energia inferior fica iludido, pensando pertencer à energia inferior,
Portanto, há o sentido de relatividade no mundo material. No absoluto, não há tal sentido de diferença entre o conhecedor e o conhecido, e por isso tudo ali é absoluto. Om Jnanatimirandhatya Jnananjana Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, eu vejo pelo nosso tempo, vai dar para ler o próximo verso, mas e depois eu explico os dois versos, tá bem? Mas só antes de ler o outro, eu vou apenas falar um pouquinho sobre este verso rapidinho, porque este é um dos versos muito importantes. Este Vadanti Tata Tua Vida, na verdade, ele é o shloka, não? Deixa eu ver um aí. O shloka do Srimad Bhagavatam, que especifica a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele considera que o Srimad Bhagavatam, ele é o comentário do Vedanta Sutra, como nós vamos ler no próximo verso. Vou falar exatamente sobre o Vedanta Sutra. E neste verso tem a essência da nossa filosofia, que é exatamente a igualdade qualitativa entre os diferentes aspectos da verdade absoluta. Vamos voltar nisso daqui a pouco. Então, só vamos ler o próximo verso, assim nós temos uma aula bem fechadinha, tá bem? Ashradhana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya. O estudante ou sábio seriamente inquisitivo, bem equipado com conhecimento e desapego, compreende esta verdade absoluta, prestando serviço devocional de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. A verdade absoluta é compreendida completamente através do processo do serviço devocional ao Senhor, Vasudeva, ou a personalidade da divindade, que é a verdade absoluta completa. Brahman é a sua refulgência corpórea transcendental, e Paramatma é a sua representação parcial. Assim, as concepções Brahman e Paramatma da verdade absoluta são apenas compreensões parciais. Há 4 diferentes tipos de seres humanos: os karmis, os jnanis, os yogis e os devotos. Os karmis são materialistas, ao passo que os outros 3 são transcendentais. Os transcendentalistas de primeira classe são os devotos, que realizam a pessoa suprema. Transcendentalistas de segunda classe são aqueles que realizam parcialmente a porção plenária da pessoa absoluta. E transcendentalistas de terceira classe são os que mal realizam o foco espiritual da pessoa absoluta. Como se afirma na Bhagavad Gita e em outras literaturas védicas, a
pessoa suprema, é realizada através do serviço devocional, que é seguido de conhecimento pleno e desapego do contato com a matéria. Assim como as realizações Brahman e Paramatma são realizações imperfeitas da verdade absoluta, da mesma forma, os meios de realizar Brahman e Paramatma, isto é, os caminhos de Jnana e Yoga, são também meios imperfeitos de realizar a verdade absoluta. O serviço devocional, que se baseia no plano do conhecimento pleno, combinados com o desapego do contato com a matéria, é que se fixa através da recepção, que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Sutra, é o único método perfeito pelo qual o estudante seriamente inquisitivo pode realizar a verdade absoluta. O serviço devocional não se destina, portanto, à classe menos inteligente de transcendentalistas. Há 3 classes de devotos, a saber, os de primeira, segunda e terceira classe. Os devotos de terceira classe, ou os neófitos, que não têm conhecimento e não são desapegados do contato com a matéria, mas que estão simplesmente atraídos pelo processo preliminar de adorar a deidade no templo, são chamados devotos materiais. Os devotos materiais são mais apegados ao benefício material do que ao proveito transcendental. Portanto, tem-se que progredir definitivamente da posição de serviço devocional material à posição devocional de segunda classe. Na posição de segunda classe, o devoto pode discriminar 4 princípios na linha devocional, a saber, a personalidade da divindade, seus devotos, o ignorante e o invejoso. Temos que nos elevar, pelo menos, ao estágio de devoto de segunda classe e tornar-nos, assim, elegíveis para conhecer a verdade absoluta. Um devoto de terceira classe, portanto, tem que receber as instruções sobre o serviço devocional das fontes autorizadas. Tá? Do Bhagavata. O Bhagavata, número 1, é a personalidade estabelecida do devoto. E o outro Bhagavata é a mensagem do Senhor Supremo. O devoto de terceira classe, portanto, tem que se dirigir à personalidade do devoto a fim de aprender as instruções sobre o serviço devocional. Essa personalidade do devoto não é um profissional que ganha a vida recitando o Bhagavatam. Tal devoto tem que ser um representante de Shukadeva Goswami como Sutta Goswami e tem de pregar o culto do serviço devocional para o completo benefício de todos. O devoto neófito tem pouquíssimo gosto por ouvir das autoridades. Esse devoto neófito faz ostentação de ouvir de um profissional para satisfazer os seus sentidos. Esta espécie de ouvir e cantar estraga tudo, de modo que devemos ter muito cuidado com este processo defeituoso. As mensagens sagradas do Supremo, como são transmitidas no Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavatam, são indubitavelmente temas transcendentais. Mas mesmo que o sejam, tais assuntos transcendentais não podem ser recebidos de um profissional que as estrague assim como uma serpente estraga o leite com o simples toque de sua língua. O devoto sincero deve, portanto, estar preparado para ouvir a literatura védica, como as Upanishads, ou Vedanta e outras literaturas legada pelos Goswamis ou autoridades anteriores para o benefício de seu progresso.
E sem ouvir e seguir as instruções, o show de serviço devocional torna-se inútil e, por conseguinte, um tipo de perturbação no caminho do serviço devocional. Portanto, a menos que o serviço devocional seja estabelecido com base nos princípios das autoridades do Shruti, Smriti, Purana ou Pancharatra, a execução de serviço devocional deve ser imediatamente rejeitada. Um devoto não autorizado não deve de forma alguma ser reconhecido como um devoto puro. Pela assimilação de tais mensagens das literaturas védicas, podemos ver constantemente o aspecto localizado e onipenetrante da personalidade da divindade dentro de nós mesmos. Isto chama-se Samadhi. Então, vou ler de novo 2 versos. Transcendentalistas eruditos que conhecem a sublimidade absoluta chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma e Bhagavan. O estudante ou sábio seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende essa verdade absoluta, prestando serviço devocional de acordo com o que se ouviu do Vedanta Shruti. Então, cá está tampada, já busquei referências. Então, esta parte do Srimad Bhagavata é uma das partes, assim, determinantes da filosofia do Srimad Bhagavata. Como o segundo verso falou aqui, que a verdade absoluta ela deve ser realizada pela prestação do serviço devocional a esta verdade absoluta que é estabelecida no Vedanta. A palavra Vedanta Sutra é uma sistematização do conhecimento esotérico, do conhecimento metafísico, do conhecimento filosófico último dos Vedas. A primeira parte dos Vedas, se existe toda uma escola de hermenêutica, de interpretação dos Vedas, chamado Mimamsa. Dizem que o ensinamento principal dos Vedas é o karma, os rituais. Nós temos que usar os mantras védicos, o poder dos mantras védicos para conseguir viver neste mundo da melhor maneira e depois ir para o paraíso, etc. Então, portanto, a essência do conhecimento védico é o karma. Então, esse tipo de tese da essência do conhecimento védico é rejeitado pelo Vedanta, pela antítese, que é exatamente considerado Uma Mimamsa, o Tara Mimamsa. A explicação, a interpretação última dos Vedas é que a verdade absoluta tem que ser conhecida. A Tato Brahma Jigyasa. Portanto, esta verdade absoluta, conhecer essa verdade absoluta, esse é o fim último dos Vedas. O fim primeiro dos Vedas, Purva Mimamsa, explica que a primeira finalidade dos Vedas é tornar aqueles animais em forma humana em seres humanos, aceitando o Dharma, vivendo de acordo com o Dharma, seguindo os princípios religiosos das escrituras, executando Jagya, sacrifício, purificando as suas atividades para que possa, por fim, no esgotamento da obtenção das metas da vida, que é Dharma, Artha, desenvolvimento econômico, Kama, gratificação do sentido, a pessoa ela pode ver que existe algo além, aí ela pode buscar aquilo que está além, que é exatamente esta verdade absoluta. Então, portanto, o Vedanta Sutra, ele se apresenta, ele reluz dentro da literatura védica, nos dando essa busca dessa verdade absoluta. Então, esta verdade absoluta, que é exatamente o que estabelece a filosofia Vedanta. O Vedanta, ele citando dos textos assim, filosóficos, dos textos últimos, metafísicos dos Vedas, que são as Upanishads, ele estabelece o que é essa verdade absoluta, ele define essa verdade absoluta, ele descrevendo que é a causa de tudo, onde tudo se mantém, onde para tudo volta, e que essa verdade absoluta não pode ser conhecida pela razão, mas somente pelos Shastras. Então essa verdade é definida. Então, os Vedantistas,
eles procuram fazer sua exegese, a sua explicação, não, do conhecimento védico, definindo esse Brahman. Então, alguns estabelecem que esse Brahman pessoal, como Shankaracharya, que estabeleceu a filosofia do Vedanta Advaita. Outros Vaishnavas também estabelecendo que essa verdade absoluta é Vishnu, é Narayana, e outros estabelecem que essa verdade absoluta exatamente é Bhagavan Sri Krishna. Então pode ver-se diferentes comentadores. Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação de Krishna para esta era, e, portanto ele veio trazer o Dharma para esta era. E portanto, como Krishna veio nesta era, e podemos ver que a literatura védica tem várias camadas que se apresentam historicamente em diferentes momentos karma-kândico, momentos de Gyana-kândico, e momentos... Agora, Chaitanya Mahaprabhu veio trazer o Dharma do serviço devocional nessa era de Kali Yuga, então ele trouxe a sua interpretação. Mas Chaitanya Mahaprabhu, de propósito, ele não escreveu um comentário sobre o Vedanta Sutra, sobre esse conhecimento. Porque ele falou, para que eu vou escrever um comentário se o próprio escritor, o próprio compilador dos Vedas, Vyasadeva, escreveu um comentário que é o Srimad Bhagavatam. Então o Srimad Bhagavatam é a explicação natural do Vedanta Sutra para estabelecer a natureza dessa realidade última que tem que ser compreendida pelo conhecimento espiritual, pelo conhecimento védico. Então, nesse sentido, este verso, o primeiro verso da aula de hoje, estabelece que esta verdade absoluta, que é única, não pode ter duas verdades absolutas. Senão ela não é verdade absoluta. Ele é, como o Upanishad, é o um sem o segundo. Esta verdade absoluta, que é a fonte de tudo, que é a origem de tudo, onde para tudo volta, ela pode ser realizada de diferentes maneiras. Tá? Então, alguns descrevem-na como Brahman. A palavra Brahman significa o absoluto, aquela realidade única, que tudo na verdade é o Brahman. Porque o Brahman é o aspecto da divindade que refere-se à questão de eternidade, de existência. Na verdade, Brahman pode ser traduzido como o ser. Por isso que os impersonalistas, os místicos, os esotéricos adoram, eles dizem que eles conhecem Deus. Deus é o eu sou. Este eu sou nada mais do que um vislumbre do Brahman. E o Brahman, por isso que Srila Prabhupada diz que na vida espiritual o primeiro passo é internalizar Aham Brahman, que eu sou Brahman, que eu faço parte dessa natureza eterna do ser. O Brahman é o ser absoluto, é o ser necessário, e nós somos os seres relativos que dependemos desta ser para ser. Então essa é a realização. Por isso, realizar o Brahman é entender que eu não sou um corpo, que eu não sou este ego, mas eu sou essa alma espiritual eterna, sou uma centelha existencial da existência suprema, que é a suprema verdade absoluta. Então, através da discriminação Viveka, entre entendendo o que é real, e como Krishna disse no Bhagavad Gita, Nasato vidyate, nabhavo vidyate sata. Os sábios puderem entender, estudando a natureza de ambos, que não há continuidade para o inexistente e não há cessação para o existente. Então o Brahman é realizar isso. Então por jnana. Se descreve, Prabhupada explica que existem 4 tipos de pessoas: os karmis, os gyanis, os yogis e os devotos. E desses 4, o karmi é o materialista, é o devoto materialista. Ele pode adorar Deus, mas ele não tem compreensão dos outros aspectos da divindade, ele não tem compreensão das energias do Senhor Supremo. Por isso mesmo, no próprio Srimad Bhagavatam, nós podemos ver que se descreve que Archayam evaharaye pujanga shradayahate natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakritasmrita. Existe tipos de devotos que eles adoram a deidade
eles adoram o Senhor Supremo com muita fé. Nós não podemos negar isso, não podemos deixar de respeitá-lo pela sua fé. Mas, aos devotos e às outras pessoas em geral, os outros seres vivos, ele não respeita. Então, por isso é dito, sabacta prakriti. Esse é um devoto materialista. Então, meramente adorar Deus não torna você um bhakta. Você pode executar os rituais de bhakti, de adoração a Deus, mas se a meta disso é você ter uma relação de toma lá da cá para Deus, você é um karma. Você quer o resultado de adoração. E, portanto, estes karmis não realizaram nem Brahma ainda. Eles podem até adorar Deus, mas eles não têm a realização de respeitar que tudo é parte do Senhor Supremo. Agora, o outro tipo de transcendentalista, então significa que o karmi não é um transcendentalista, o Gyani é um transcendentalista, porque ele realiza o aspecto Brahman. Agora, aqueles que meditam no aspecto localizado. O que significa aspecto localizado? Significa o Senhor Supremo, o Senhor Krishna, quando ele deseja criar, ele se manifesta em vários aspectos, como o Chaturvyuha, e deste Chaturvyuha, um aspecto chamado Shankarshana, ele se torna o Purusha. E, portanto, este Purusha é o criador do mundo. Ele é o primeiro aspecto como Paramatma. E aí ele cria este mundo material. E, portanto, ele está presente nesse mundo como Paramatma. Depois dele criar, ele também entra em todo mundo. Então esse aspecto é realizado pelos yogis, pela meditação. Aqueles que purificam a consciência podem ver na pureza de sua consciência, na pureza do seu coração. Por isso que o yoga é definido, todo mundo gosta de Yoga Sutra. Yoga Chitta Vritti Niyoga, a definição que Patanjali dá sobre yoga. Yoga significa purificar a consciência de todas as interferências causadas pelos vrittis, pelos modos da natureza material. Então aí, porque ele purificou a consciência, ele alcançou esse estado chamado estado Vasudeva, Shuddha Sattva, se livrando da influência dos gunas na consciência, aí ele pode ver no seu coração Paramatma. Por isso que o estado inicial de Bhakti, onde se busca relacionar-se com a atividade suprema, principalmente em Shanta, na paz. Por isso, Shantarasa é a primeira raça que se desenvolve da emoção da paz. Shanti. Você alcança esse estado de paz, você controlou os sentidos, controlou a mente e você trouxe a paz para a consciência. Então, dessa paz da consciência, através do serviço, da meditação, que é chamado Passana, para aquele Vaishnava que segue o processo de meditação, de yoga, aí surge Paramatma. Esse é o tipo de bhakti que, por exemplo, Dhruva Maharaj executou. Dhruva Maharaj, ele buscou Krishna, ele buscou o Senhor Vishnu, e instruído pelo seu guru, ele meditou durante muito tempo e aí, portanto, ele visualizava. Por isso que o processo de meditação é um processo de visualização criativa. Você visualiza Deus no coração para que essa presença de baixa, da sombra de Deus que nós podemos ver no nosso estado condicionado, purifica a nossa consciência. E aí ele acredita que, por exemplo, Dhruva Maharaj estava meditando. O Senhor Vishnu no coração, de repente, subiu a meditação e não conseguiu mais visualizar. Aí ele abriu os olhos aqui daquele ser que ele estava visualizando, seguindo a instrução do seu guru de visualizar, isso se chama Tiraganuga Bhakti. Você visualiza seguindo o exemplo do mestre e de outras pessoas nessa introspecção. Aí ele se purificou com este serviço. Então, por isso mesmo nós adoramos Krishna pela fé nas escrituras, pela fé no mestre espiritual, nas deidades, visualizando Krishna ali, e de repente isso purifica, e aí Krishna se aparece. O yogi, ele, através desse processo, ele realiza esse aspecto. É localizado Deus em todos os lugares como a super alma, mas o devoto, ele
pratica o serviço devocional. Srila Prabhupada propositalmente traduziu essa palavra bhakti como serviço devocional. Tecnicamente, serviço devocional em sânscrito seria bhakti seva. Essa palavra seva, serviço, está implícito na palavra bhakti, que é devoção. Por isso nós podemos ver que o bhakti dos yogis de Paramatma não é bhakti seva. Ele não é serviço devocional. Por isso que Ramanuja descreve esse tipo de bhakti como pela palavra upasana. A palavra upasana pode significar meditação, mas é aquela meditação que é imbuída da devoção ainda, mas não tem serviço, porque é passiva, é platônica, não há uma relação de serviço. Então por isso que o segundo verso que nós lemos da aula de hoje, ele fala exatamente isso, que o estudante inquisitivo que entendeu que todos esses aspectos são o aspecto Brahman, o aspecto Paramatma e Bhagavan, são aspectos da mesma realidade, que apenas se manifesta diferentemente dependendo do nosso bhava, dependendo da emoção básica pela qual nos aproximamos da verdade absoluta. Aí ele vai se manifestar. Nos aproximamos pelo conhecimento, aí ele nos dá o conhecimento do que é real, do que é irreal, realizamos o Brahman, nos aproximamos pela paz, na meditação, aí ele vem, se manifesta como Antaryami, o Guru interior, Deus do nosso coração, tem Paramatma, um aspecto localizado de Deus em tudo, e por isso é dito que o transcendentalista que alcança o aspecto último da verdade absoluta, que é descrito como Bhagavan, ele também tem a realização de Brahman e de Paramatma. Isso vem no mesmo pacote. É diferente de quem apenas se ocupa com Jnana, ele não tem realização de Paramatma nem de Bhagavan em Jnana, ele realiza apenas o Brahman. O yogi realiza o Brahman automaticamente, mas ele realiza Deus presente no coração, Deus no coração. Agora o devoto, ele entende que Krishna é a suprema personalidade. Bhagavan, pleno de qualidades, qualidades majestosas como Krishna em Vaikuntha, ou qualidades doces, madhurya, atrativa, como Krishna em Vraja. E, portanto, desenvolvendo essas qualidades através do serviço devocional. Ou seja, é dito aqui que esta verdade absoluta, no seu aspecto último, que inclui todos os outros aspectos, é realizada pela prestação do serviço devocional. Então, com grande fé, esses grandes sábios, dotados de conhecimento e renúncia, que vem automaticamente na prática do serviço devocional, eles podem ver, eles podem realizar esta verdade absoluta pela prática do serviço devocional, que ele é prestado de acordo com as Escrituras, de acordo com a conclusão das Escrituras, que é o Vedanta. Por isso é dito que aquele serviço devocional caprichoso, que nós executamos de uma forma egoísta, livre da associação com os devotos, Prabhupada fala que fundamos essa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna para permitir que nós possamos nos ocupar no serviço devocional na associação dos devotos. E, portanto, aquela pessoa que pensa que pode executar o serviço devocional fora da associação dos devotos, ela está surtando. Ela está vivendo uma alucinação. Porque o serviço devocional fora da associação com os devotos nunca se torna distinto de atividade materialista. Aí nós vamos ver exatamente isso. Prakrita Bhakta. Você pratica o serviço devocional com fé. Você adora Archana. Você faz puja, faz tudo direitinho para Krishna com muita fé, perfeito, seguindo, cantando os mantras perfeitos, purificando, fazendo os mudras, tudo direitinho, perfeito ali. Mas Natad Bhakti os devotos e as outras pessoas também, não é só os devotos,
Nós não vamos criar um clubinho. Também as outras entidades vivas. Não é dado respeito para Krita Bhakti. Devoto materialista. Portanto, o devoto materialista não alcança a meta última. Ele não alcança raça. Ele não alcança a satisfação de um relacionamento. O seu bhava, que são as emoções básicas, que vão se transformar em raça. Elas não crescem. E, portanto, esses bhavas, essas emoções, como, por exemplo, sentimento de amizade, sentimento de família, sentimento conjugal, tudo isso que são os bhavas que vão se tornar a relação com Deus, não chegam. No meio do caminho, nós caímos e, de novo, nos apegamos a esses tipos de relacionamento no mundo material. Porque nós não estamos ocupando no serviço devocional de acordo com as instruções que Krishna dá. Krishna é inatingível. Krishna não pode ser obtido pelo nosso próprio esforço, porque ele é absoluto e nós somos insignificantes. Mas o seu caráter absoluto, o seu caráter pleno e absoluto permite que ele possa fazer o que não pode acontecer. Aconteça, que é uma pessoa insignificante, merreca como a gente aqui, compreender o ser perfeito. Então, a sua perfeição lhe dá o poder de tornar aquele que não pode conhecê-lo pela sua graça. Então, pela sua misericórdia, Krishna se revela. Krishna não vai se revelar pelo esforço arrogante do pseudo-devoto que faz direitinho tudo. Vaidhi, as regras e regulações, elas têm o efeito de nos purificar. Mas se nós, na purificação, carregamos o nosso egoísmo, esse egoísmo contamina mais do que o serviço pode purificar. E chega um momento que nós podemos cair. Por isso, nós temos que nos abrigar no serviço devocional, no processo mais excelso, excelente devocional, que é cantar os santos nomes. Mas nós temos que ser constante, e para que possamos constantemente cantar os santos nomes, para que nós possamos constantemente ocupar no serviço devocional até a meta última, temos que ter uma atitude, que é a atitude humilde. Trinada pithunuchena tarori vatagitna manina manadena kirtanya sadahari. Tem a pessoa que ela tem que sentir-se mais baixo que a palha na rua. Ela tem que se humildar. Ser mais tolerante do que uma árvore. Não querer nem prestígio para si mesmo. E pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Nesse estado de espírito, uma pessoa pode constantemente praticar o processo do serviço devocional, o processo de cantar os santos nomes. Então, por isso que o processo, por isso está dito naquele verso, uma pessoa que, por isso nós temos que seguir o processo de Bhakti de acordo com as Escrituras. Shruti Smriti Purana de Pancharatra Vidivina, aquele serviço devocional, aquele Bhakti, que é executado caprichosamente, sem referência aos Vedas, aos Puranas, aos Tantras, aos Agamas, Pancharatra, que é um tipo de literatura Agama, ele é apenas, ele é uma perturbação desnecessária à sociedade. Então, podemos ver hoje em dia, em nome de religião, o caos que existe neste mundo, a violência, a intolerância. Ou seja, e às vezes as pessoas pensam que isso tem a ver com Deus, tem a ver com... Deus, ele não tem nada a ver com isso. Porque essas pessoas criam um conceito de Deus, um conceito de religião que não tem nada a ver com o processo de Bhakti, com o processo de devoção. Na verdade é um toma lá da cá, porque Bhakti não é apenas o ritual, Bhakti não é apenas uma coisa mecânica. Bhakti, ele também tem a ver com a intenção. É dito que nos caminhos prescrito nas Escrituras,
religiosos, espirituais, como por exemplo karma, atividades frutivas, a pessoa executa, mas ela tem uma meta, ela quer boga, ela quer o prazer material, então, portanto é um comércio com Deus. Outra pessoa, ela busca o conhecimento espiritual, mas ela é motivada pelo desejo de salvação, desejo de mukti, de se libertar desse mundo. Eu quero se tornar um com Deus. Mesmo que ela externamente execute bhakti, mas a intenção dela não é a meta de bhakti. Agora, quando a pessoa executa bhakti, o serviço por devoção, para amar a Deus, não para receber nada, nem mesmo para se libertar deste mundo material. Por isso há uma passagem muito bonita do Srimad Bhagavatam, onde Shiva fala para Parvati sobre o caráter de um devoto do Senhor Narayana. Narayana sarvena kutastana bedyati swarga pavarga narakeshu apitulya samadashana. Ele diz, ó Devi, esse é o caráter de um devoto do Senhor, verdadeiro devoto do Senhor. Ele não está interessado em ir para o paraíso, se libertar. Para ele não importa se ele vai para o inferno, se ele está no paraíso, se ele está liberado, fundido na luz divina do Eu Sou. Não importa. Para ele, qualquer lugar é a mesma coisa se ele está ocupado. Então, por isso, o processo de Bhakti, ele é dito que um dos sintomas de Bhakti é que a pessoa não quer nem mesmo moksha. Por que ela não quer moksha? Porque ela já está além de moksha. Porque moksha, de que adianta você se libertar deste mundo e ficar apenas num quarto de uma luz brilhante divina, sozinho. Prazer, a Ananda, a natureza, e a Ananda da alma, ela implica diversidade. Então existe uma realidade de diversidade que é desenvolvida pelo processo dinâmico da meditação, do serviço devocional, que é uma meditação proativa, uma meditação dinâmica, que é serviço devocional. Então, portanto, neste verso, dos dois versos de Srimad Bhagavatam, mostra realmente que a verdade absoluta é uma. Só existe uma realidade, que é realizada de acordo com a nossa emoção, nossa atitude. É como, por exemplo, eu sou uma pessoa só. Como um ser, eu sou um. Mas como, do ponto de vista de bhava, de emoção, eu sou N possibilidade. Para minha filha, eu sou o pai. Para minha esposa, eu sou o esposo. Para meus amigos, eu sou o amigo. Para meus alunos, eu sou o professor. Para os meus pais, eu sou o filho. Para o malandro na rua, eu sou o otário que vai ser depenado. E assim, cada um me vê de uma forma, e aí eu me comporto proporcionalmente como eles me veem. Eu me assumo como paizão para minhas filhas, como esposão para minha esposa, como amiga. Então assim, imagine, se eu, que sou um ser insignificante, tenho esta possibilidade quântica, imagine o absoluto, imagine o Senhor Supremo. Certamente, nós temos que entender que a personalidade do Senhor Supremo não é igual à minha personalidade, que é limitada pelo ego. Não, é a personalidade infinita e, portanto, ele pode satisfazer de acordo com a nossa proporção. Então, portanto, o serviço nacional, nesse verso aqui, ele é o processo de realizar o aspecto Bhagavam, o aspecto pessoal da divindade, sem descreditar o caráter dos outros processos espirituais, como o yoga, a meditação, para realizar Deus no coração, que também é um processo, por isso o Prabhupada explica, os três, os gyanis, que realizam o Brahman pessoal, os yogis, que realizam o aspecto localizado em cada átomo, ou a suprema, ou os devotos que realizam o aspecto transcendental do Senhor Supremo. Todos eles são transcendentalistas, que são distintos dos karmas materialistas, que podem ser religiosos ou não. A vantagem é que os karmas religiosos, um dia eles podem se tornar transcendentalistas, porque eles se aproximam mais do
processo espiritual do que aqueles que meramente negam a realidade do Espírito. Tá? Então, com isso, acho que deu para explicar de uma forma mais ou menos concisa esses dois versos muito importantes do Srimad Bhagavatam, principalmente o primeiro, que ele realmente é o cerne de toda a filosofia Vaishnava sobre a composição da verdade absoluta. É interessante que ele lembra muito os conceitos plurais de Deus em várias religiões, como a Santíssima Trindade no cristianismo, como o conceito de Trishula no shivaísmo. Ele existe vários, mas na verdade a verdade absoluta, ela é uma, apesar dela ser várias que se manifestam diferentemente. Então, vamos parar agora, nós temos uns 15 minutinhos, 10 minutinhos ainda, vamos poder responder algumas perguntas. Quem fez perguntas, eu vou poder responder, tá? Então, parece que o Harinata fez uma pergunta. Harinata Prabhu, ele pergunta, Hare Krishna Prabhu, para onde vai a alma que realiza Deus como Paramatma? Para o Brahman ou Vaikunta? Por isso depende do humor com que a pessoa realiza o seu bhajan. Certamente, a realização de Paramatma, ela é feita no espírito de Bhakti. Porque a diferença de realizar o Brahman é que o Brahman é impessoal. O Paramatma, ele é uma pessoa. O Paramatma ainda é Bhagavan. Ele está ligado ao aspecto de Bhagavan, mas é um aspecto de Bhagavan que se manifesta em relação a este mundo, para criar um mundo, para manter o mundo. Então, portanto, o yogi que medita, aparentemente pode parecer que a meditação do yoga é impessoal, mas não é impessoal, porque ele não medita numa luz, ele medita numa pessoa que está ali. Portanto, a literatura védica, os Upanishads, assim como o devoto, adora as deidades no templo. Portanto, a archana, a ciência de adorar a deidade do templo, não é caprichosa, ela não é idolatria. Os devotos adoram as deidades baseadas em orientação nas escrituras, nos acharyas de como Krishna deve ser adorado. Então, da mesma forma, a meditação em Paramatma também é feita sob a orientação de um guru. Então, o guru, ele diz que você deve também meditar. Por isso, na verdade, tanto a meditação das deidades como do Paramatma é um tipo de uma visualização, é uma visão criativa. Quem conhece terapia, a gente sabe a importância terapêutica da visão criativa. Então, essa terapia de nós meditarmos nas deidades, de nós meditarmos em Paramatma, ele purifica. E aí, Senhor, então como que Paramatma é localizado? É dito que nós temos que visualizar o Senhor Vishnu, com 4 braços, da cor azul. A descrição da escritura, como ele pode ser meditado, do tamanho de uma angusta. Angusta é a medida do polegar até o indicador. Então, esta medida aqui, na verdade, anatomicamente, é o tamanho do coração. Eu tenho a mão grande, pequena, o meu coração é proporcional ao tamanho do meu angusta. Esse é o tamanho do meu coração. É dito que o Senhor, ele aceita vir nesta forma, assim como Krishna aceita vir na deidade, tendo baseado em narrativa histórica dessa deidade ou outra que se manifesta dentro da história por sua descrição. Então o devoto medita em Vishnu. Isto é a meditação do yogi, que é um bhakta. Ele está meditando, como eu dei o exemplo de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, ele meditou em Paramatma, ele meditou no seu Vishnu dentro do coração. Tá? Então, por isso, o humor do devoto, por isso que nós podemos ver que render-se a Deus do coração, Ishvara Pranidham, é parte do processo de Bhakti, e é uma parte muito confidencial. Patanjali nos dá no Yoga Sutra o processo através do Ashtanga Yoga, yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, para você chegar ao samadhi, que é exatamente isso, como está dito no verso. Prabhupada explica aqui logo no significado dele. Quando a pessoa realiza o aspecto de Deus dentro de nós, é samadhi. Então, nesse samadhi é uma comunhão.
Essa comunhão significa que você se conecta com Ele. Não é que você se torna Ele. Essa comunhão é um tipo, não podemos comparar comunhão com fusão. Fusão, o exemplo de fusão é como a água se torna um com o oceano. A fusão, agora a comunhão é como o pássaro verde entra na verditude da árvore. Da mesma forma, quando nós, pela meditação, alcançamos o samadhi, nós adquirimos, por isso é dito que existe 5 tipos de moksha, de libertação. O primeiro é sayudhya, que é o que os gyanis fazem. Eles meditam, meditando no eu sou, soham tatuamasi. Então a pessoa se funde, se torna um com o aspecto impessoal de Deus. Os outros aspectos, a pessoa alcança Vaikuntha, significa que ele adquire as mesmas qualidades do Senhor, a mesma forma do Senhor, ele associa-se pessoalmente com o Senhor. Então todas essas qualidades, existe um samadhi, existe uma identificação que ele adquire as qualidades divinas, de pessoa divina, para se relacionar com a pessoa divina em Vaikuntha. Então, na verdade, o processo da adoração de Paramatma, dado pelos yogis, é uma forma de Bhakti que pode nos levar a Vaikuntha. Então, vamos ver. O Parabhyoma Prabhu, ele pergunta, os impersonalistas também praticam Bhakti? Sim, mas o seu Bhakti não é Bhakti puro. É chamado Bhakti misturado, que é chamado Bhakti Jnana Mishra. Quando você faz Bhakti querendo boga, prazer material, isso chama-se Bhakti Karma Mishra. Quando você adora a Deus querendo se tornar Ele, se fundir nele, isso chama-se Bhakti Jnana Mishra. O serviço devocional puro, que é chamado Shuddha Bhakti, é quando você adora Krishna, você adora a Deus, não para conseguir coisas dele, nem para se tornar Ele, não para se fundir nele. Então nesse sentido, o Shankaracharya, ele fez uma concessão para os gyanis, aqueles gyanis que não têm muita força intelectual para praticar jnana, eles podem praticar bhakti e usa suas emoções para se purificar, e um dia você se torna gyana. Então, para eles, bhakti é apenas um processo que vai levar a jnana. Porque é por jnana, é pela meditação no conhecimento que você medita nas afirmações da unidade dos Upanishads, que você é Ele, meditando que você é Ele, que você é Ele, que você é Ele, aí você alcança um samadhi, que é chamado Sayudhya Mati, funde na divindade. Então, o Bhakti para eles é apenas uma concessão àqueles que são muito sentimentalistas. Então esse é o conceito de Bhakti. Bhakti é um processo que está na mesma categoria de karma. E por isso há uma confusão entre karma e Bhakti. Especialmente karma no sentido ritual. Mas nós sabemos, claro, que Bhakti não é o ritual. Bhakti é uma intenção, de querer amar a Deus. A Madhava Devidas fez como realizar a presença divina em situações como em guerras frias e quentes, né? Ela não falou quente, mas... Ou seja, se nós podemos realizar a presença divina, nós não vamos ficar fazendo guerra. Nós vamos ver que Krishna, como Paramatma, ele está no coração de todas as entidades vivas, e temos que respeitar todos os seres como sendo templos divinos. E, portanto, aquela pessoa que está cuidando daquele templo, que tem Deus, ela tem que ser respeitada. E, portanto, essa compaixão com as entidades vivas é a característica de um verdadeiro devoto. Por isso que eu dito que o devoto é Paradukha Dukhi. Ele sofre ver o sofrimento dos outros. Ele vê que todas as entidades vivas, elas são devotos. Todas elas estão trazendo Deus no seu coração. Elas são templos e têm que ser respeitadas. Então, se nós podemos entender isso, não vai haver guerra. Por isso é dito que Bhoktaram Jagatapasan Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutaram Gatvaman Shanti. Quando nós entendemos que o Senhor Supremo é o desfrutador de tudo, tudo é para Ele. Ele é o controlador de tudo, Sarvaloka Maheshwaram, e Ele é o bem-querente de todos. Aí
nós vamos respeitar toda a energia dele e todas as almas. Então nós vamos ver que os seres vivos, todos são filhos de Deus. Entende? Como que nós podemos amar a Deus? Como que podemos amar o Pai e não respeitar os filhos? Então isso realmente vai trazer paz, se nós entendemos isso. E a paz, exatamente, é um antídoto para a guerra. Tá claro? Então a Jadurana perguntou, é possível o Brahman manifestar numa alma espiritual? Paramati localizado tem uma ação, pergunta grandona aqui, lá. Tem uma ação na alma e a natureza dessa alma espiritual se demoníaca é possível transformar em divina? Tá, então vamos ver. Brahman e Paramatma, eles não vão se manifestar, eles já estão sempre. O que nós temos que tomar, o que nós temos que fazer é purificar nossa consciência. Tirar exatamente isso que você falou, a natureza demoníaca, que impede, porque um demônio ele pensa de uma maneira que ele não vê Deus. Ele, como o Bhagavad Gita fala, o demônio pensa, eu sou Deus, eu sou o sustentador, eu sou o controlador. Então, enquanto esta doença da inveja, essa doença do ego, o egoísmo está ali, a pessoa não vai ver Deus, mas na verdade você não tem que trazer Brahman nem para eles já estão ali. Tudo que é Brahman. E Paramatma está no coração de todos, como princípio da consciência. Eu estou no coração de mim, de todos, de mim ver o conhecimento e esquecimento. Tá claro? Então, desculpe pedir a Krishna, vamos ver. Será Arjuna ter sempre um relacionamento raça de amizade com Krishna quando ele viu a forma universal e ficou amedrontado? Viu quem realmente era Krishna? Isso mudou o relacionamento dos dois? Sim. O relacionamento de Krishna com Arjuna com Krishna era de amizade, portanto ele tinha de intimidade, mas para o nosso benefício ele pediu para que Krishna manifestasse a sua forma majestosa, e quando viu aquela forma de majestade ele ficou tomado de reverência, assim como Mãe Yashoda, quando viu o universo dentro da boca de Krishna, foi tomado de reverência. Mas essa não é a relação que Krishna gosta mais. Krishna gosta do relacionamento de intimidade. E, portanto, Arjuna também, ele começou, puxa, como sou ofensivo, você é Deus, você é tudo isso. E eu eu te tratei como amigo, te abracei, sentei na mesma cama, por favor, tira essa forma. Então ele ficou assustado, porque não é a forma, o devoto, ele não quer ver esse aspecto majestoso, porque quando o aspecto majestoso se manifesta, nós ficamos tomados de chanta. E aí não podemos executar serviço devocional em nível de cada vez mais intimidade. Porque é dito que depois de chanta existe uma coisa que cria o serviço devocional, que é o sentimento de mamata. Mamata significa Krishna é meu, Krishna é meu Senhor, Krishna é meu amigo, Krishna é meu filho, Krishna é meu amante, é meu esposo. Então, esse sentimento de possessividade, ele vem na intimidade. Então, nesse sentido, o aspecto de reverência, não, mas a Arjuna pediu para que Krishna manifestasse para o nosso benefício, para que nós entendamos que Krishna não era um ser humano como nós, ele era o próprio absoluto. Tá? Então por isso a Prabhupada fala, quando uma pessoa diz que é Deus, a pessoa acha que realizar o Brahman já é ser Deus. Esse é o ensinamento da filosofia personalista. Mas na verdade, a personalidade de Deus, a identidade dela, ela tem que mostrar a forma universal. Então o primeiro aspecto que nós realizamos de Deus é um aspecto majestoso. Por isso que as religiões, elas pregam em relação a Deus, primeiro temer a Deus, primeiro ter reverência por Deus. Mas nós temos que se queremos praticar o serviço devocional, ele vai purificando e vamos poder entrar até o nível que nós estamos. Mas cada relacionamento com Deus é perfeito. Tá? Na verdade, não mudou o relacionamento de Arjuna com Krishna, mas naquele momento criou uma emoção que Arjuna, que não era um relacionamento. Por isso Arjuna falou, Krishna, por favor, volte na sua forma normal para que eu possa ver. Tá certo? Então, e até a próxima oportunidade. Em alguns lugares por aí a gente se cruza. Então, Hare Krishna, todas as glórias, Shila Prabhupada, Jagatguru.